a gente trabalhou aqui, antes da gente essa engenharia, a gente trabalhou com a regulação fundiária, com a titulação de imóveis rurais, essa questão aí de áreas devolutas e tal. Então, a gente comandava, a gente já chegou a ter 8 equipes em campo ao mesmo tempo, medindo diversos imóveis rurais. O que é que a gente fazia? Eu já sabia que esse era um problema, né? Então, você trabalhar diariamente ali com 5 equipes, 8 equipes em campo, você vai ter muita informação sobre confrontante. E esse é um ponto de atenção. O que é que eu fazia? Já que a gente estava trabalhando com muita demanda de muitos imóveis medidos, eu era o coordenador dessas medições, o que eu fazia para suprimir isso aí? Uma semana antes de todo mundo ir para campo, eu marcava uma reunião com todos esses proprietários de imóveis rurais que a gente ia fazer a medição. Então, eu pedi ali para o líder comunitário daquela localidade fazerem reuniões que eu ia explicar para eles o que é que a gente precisava para efetuar as medições, né, e ocorrer tudo aí normalmente. E o que é que eu fazia? Aí a gente chegava para esse líder, falava, são essas pessoas aqui, né, chame todas elas, que eu quero conversar com elas para orientar da melhor maneira possível. Para quando o nosso técnico for para campo, ele não ter problemas na hora da medição. Então, eu explicava o que é que a gente ia fazer, explicava que a gente ia circular o imóvel, à beirada da cerca, que a gente fala aqui, né? E que a gente precisava de acesso livre na cerca. E o ideal é que eles fizessem um acero da área. Normalmente, eu ia uma semana antes. E aí, eu falava isso, né? Explicava tudo que a gente ia fazer e explicava a importância dos confrontantes e da coleta dessas informações. E aí explicava para esses proprietários rurais isso que eu estou falando para vocês aqui, ó. Eu preciso de quê do confrontante? Do nome da fazenda, do nome dele, do CPF dele e do número da matrícula e o cartório que ele está registrado. Eu preciso isso de vocês, de todos os seus confrontantes. Aí tinha um pessoal que falava assim, só são os 4 confrontantes, né? É só o do fundo e os 2 do lado, né? São 3, né? Porque eu confronto com a estrada na frente, então eu não preciso pegar, né? Tinha gente que falava isso aí, só são 3, né? E a gente sabe que não é assim. Então, eu colocava para eles, desenhava e explicava, ó, esse confrontante aqui, esse seu imóvel, ele pode ter um confrontante, como pode ter 5 confrontantes, ter 8 confrontantes. Aí você vai ter que ir atrás de todas essas informações. Então, esse era um ponto de atenção e eu já solucionava esse problema antes da equipe chegar em campo. Então, quando chegava em campo, eles tinham anotado no papel todas as informações e já passava para a equipe de campo. Então, o que a gente fazia? Eu tinha que fazer isso porque eu sabia que confrontante, se a gente não fizesse isso, o pessoal não ia ter informação do confrontante na hora. Ia ficar devendo muita informação. E alguns, mesmo fazendo essa reunião, alguns deviam essas informações. E uma ou outra informação que depois ficava de mandar e tal, e a gente colocava isso como obrigatório, que podia travar todo o procedimento de regulação fundiária dele. Porque é isso, né, pessoal? Como eu disse, nós somos responsáveis. Então, a gente tem que fazer de tudo para ter as informações e conferir as informações. Essa é uma história aí, né, que eu trago aqui, para você ver que você pode também tratar dessa maneira. Lógico que vocês não vão pegar, talvez, vocês não peguem tantos serviços assim, né, ao mesmo tempo, mas sempre colocar essas informações desde o início do seu trabalho, até antes da medição, até na medição, para você ter essas informações dos confrontantes, tá? E, posteriormente, conferir essas informações, tá? Aproveitar, muitas vezes que você já está em campo, você já confere aquela informação ali. E uma coisa interessante também, que a gente fazia aqui, quando a gente pegava muito confrontante, é que muitas vezes, pessoal, o cara fica responsável por pegar o confrontante e eles, às vezes, anotam errado, anota um número de matrícula errada, um nome de fazenda errado. E aí, o que a gente fazia? A gente pedia, ó, tira uma foto, manda essas informações e, se puder, tira uma foto, né? Porque muitos confrontantes, eles não gostam disso, né? De tirar foto e tal, acham uma invasão aí de privacidade. Mas para a gente conferir, né, pessoal? Porque já pegou muitas informações aqui que na identidade estava uma coisa e no próprio número que eles passaram estava outra. Quando foi consultar no cartório, né, tinha um outro número. Então, pessoal, é assim que a gente trabalha com confrontante aqui e esse é um ponto de atenção.